Marcelo Smigo, mais uma pergunta para o Eu vou nessa linha de coisas que o torcedor tem muita curiosidade de saber desses bastidores. Porque vem a decisão tomada, você é um cara assim que nunca foi também de ficar abrindo muito, né, o dia a dia ali para a galera, mas, por exemplo, tem coisas bizarras, que teve aquela troca de soco do Pedro no vestiário. Que loucura. Imagina você resolver... Imagina o telefone dele tocando, ó. Ó, que os caras trocaram soco, aqui o Pedro tá chateado, o outro tá puto. E que isso? Teu tio, Smigo, ó, teu tio aqui, ó. O careca enlouqueceu, porra. O Pedro, um menino bacana, um menino da igreja, um menino que dorme cedo, um menino família. Foi um negócio que a gente no jornal fala, porra, com o Flamengo. Inacreditável. Imagina, e a manchete, aí aquela... Como é que administra isso? O que aconteceu ali? Rapaz, assim, esse jogo, eu costumo viajar muito, né? Costumava viajar muito com o Flamengo, assim, mas esse jogo eu não fui para Minas. E interessante, né? Porque esse foi um jogo que nós fomos jogar e ganhamos de 2-1 lá no campo do América, né? Independência. Com o gol do Wesley. A gente virou o jogo, ganhou o jogo. Então, assim, aquele jogo que eu estava em casa, feliz. Verdade, foi um baita resultado. Rapaz, porra, tudo ganhamos. Certo. E a gente, naquela época, com o Sampaoli, nós tínhamos, eu acho que algo como 20 jogos seguidos, que nós só tínhamos perdido um jogo, que tinha sido, também tínhamos perdido feio para o Bragantino, lá em Bragança, por 4-0, até um jogo que a gente perdeu para eles. Mas num período em que nós jogamos 20 jogos seguidos, nós só tínhamos perdido esse jogo para o Bragantino. Foi um jogo que deu tudo errado lá. E tinham acabado de ganhar aquele jogo. Então, assim, um negócio... Estava uma campanha boa, né? Tudo dando certo. Tudo dando certo. E aí quem me liga foi o Bruno Spindel, né? E para me contar essa história, né? Eu nem entendi. Aí ele me explicou o que tinha acontecido e tudo. Pedro tá chateado, tá querendo dar uma queixa na polícia e tal, e na verdade eles iam deixar para conversar comigo quando chegasse aqui, mas só que teve um rolo lá na hora, porque o Pedro que ia dar uma queixa na polícia ia segurar o avião, que a gente tinha um avião fretado, né? E aí eu falei, não, manda todo mundo embora logo, fica você com ele aqui, vocês fretam um jatinho depois e voltam, porra, tá maluco? Libera logo todo mundo, até, porra, para liberar desse clima de ruim que tá aí, né? E aí eles vieram e de fato, obviamente, parece que a conversa lá é que o Pedro, a argumentação do cara, que o Pedro tinha dado uma resposta meio insolente para ele e tal, mas se ele tinha alguma razão nessa conversa, ele perdeu totalmente a razão no momento em que fez uma agressão ao cara, ao Pedro. Então, é um negócio de maluco, né? Então, assim, teve uma reação totalmente fora de propósito. Aí, a grande preocupação foi como é que ia ficar aquele grupo, porque era um grupo muito unido. O cara fazia parte da comissão lá do Sampaoli, tudo isso e tal. E eu falei, olha... Vamos, na terça-feira eu dou um pulo lá no Ninho, que faço questão de ir lá, que eu quero conversar pessoalmente com a turma toda. E aí quando eu cheguei lá no Ninho, a conversa era, não, tá certo, o cara tá errado e tal, o cara vai ser afastado, vai ser demitido, mas a equipe quer continuar e o cara quer continuar. Bom, aí eu chamei o Sampaoli para ter uma conversa, falei, vem cá, como é que tá essa história? Não, acho que tá tudo certo. Ele não respondeu direito, mas realmente ele não podia ter agido dessa forma, está tudo certo e tal. E aí você conversa ali, sabe como é que ficou o clima? Não, o clima ficou muito ruim com o Pedro, os jogadores obviamente estão do lado do Pedro e tudo isso, mas eles estão entendendo que o momento que a gente está vivendo é um momento já de afunilamento aí para o final das competições, que é importante manter o grupo junto e tal. Mas assim, a verdade é que apesar dessa conversa toda, de todo mundo de se dizer alinhado e tal, isso acabou sendo meio que um cristal rachado, entendeu? Assim, entendeu? Então, assim, e a verdade é que a gente poderia até entrar numa linha de dizer o seguinte, tá bom, vamos trocar toda a comissão técnica, sai toda a comissão técnica. Mas nós não tínhamos, naquele momento, quer dizer,
uma solução como a gente enxergou com a saída do Dorival, que era um Felipe Luiz já preparado e tal, alguém que você pudesse colocar e que você pudesse acreditar que ia levar adiante e tal. A gente estava muito próximo já do final das competições ali, da Copa do Brasil e tudo isso. Passou pela cabeça de vocês, pô, vamos ter que tirar por causa de clima, São Claro Paulo que e entrou, todo mundo. claro que entrou no cenário. Óbvio que entrou no cenário. Isso fez parte do cenário e fez parte da conversa. Você falou isso pro São Paulo? Ele sabia disso, foi claro. Pô, como é que fica esse troço? Vai continuar? Não, acho que é possível a gente continuar assim, acho que não vai. Vamos. Aí fica aquele discurso de todo mundo dizendo, não, estamos todos comprometidos aqui e tal. Claro que o Pedro um pouco menos, porque o Pedro estava mais aborrecido, mas para o bem de todos e tal. Parecia que existia, vamos dizer assim, um consenso de que aquilo foi um fato isolado e que lamentável, mas que foi superado com a saída do profissional Mas a minha percepção é que, apesar desse discurso, isso não foi superado. Então, assim, de fato... Xícara quebrada, né? Quando você remenda a magia acabou ali. Ficou com aquela fissura e perdeu um pouco daquela magia que a gente estava tendo e que levou o Flamengo, volto a dizer, em 20 jogos a perder um jogo só. Sim. Então, assim... E você fica numa situação difícil, porque se você... qualquer troca... Pode dar certo, pode não dar. Você viu, por exemplo, vou pegar um exemplo aí, o Fortaleza. Fortaleza tinha o Vojvoda lá e de repente começou o time a cair e tal, que fez um trabalho excelente lá durante muito tempo, reconhecido e tal. Aí você tira o Vojvoda, aí bota um outro técnico. Bota o técnico e não deu certo. A prova que não deu, que já trocou de novo. Então, assim, que era uma possibilidade também, né? Da gente trocar e ainda mais se você vai tentar buscar um técnico num final de campeonato, já afunilando para um final de temporada, e é complicado de você identificar e ter um cara como esse. Então teve na mesa essa possibilidade. Acho que fez até parte, vamos dizer assim, da discussão, da conversa e tudo. Ele sabia que isso era um cenário possível, mas ele entendeu que tinha condições de continuar a trabalhar daquela forma, tanto que foi tudo rediscutido e tal. Envolvido, mas na minha percepção é que aquilo foi um episódio realmente lamentável e acabou afetando o ambiente de uma forma, porque é isso, futebol, assim, são várias pessoas, mas é um esporte coletivo. Total. Esse foi o caso mais bizarro que você teve que lidar da gestão? Tipo, você parava para pensar assim, caramba... Um dia que era só alegria, uma bela vitória, fora de casa. No meu atacante, cara, e agora, sabe? Mais inesperado. E a percepção, eu até não tinha uma relação com ele próximo, assim, quando eventualmente eu conversava era mais com o Sampaoli, né? Mas, assim, o feedback que eu tinha, geral, às vezes até dos jogadores mesmo, é que ele era o sujeito que mais fazia esse meio-campo com os jogadores e que tinha mais relacionamento próximo e tal. Que o Sampaoli era um cara assim, mais afastado, ele tem essa postura, né? O treino está ali, ele está mais aqui. Meio mais independente, mas esse era o cara que fazia mais a aproximação com eles. Talvez até por ele se sentir mais aproximado que ele tenha tido uma reação maior ao ver uma reação do Pedro não esperada por ele, sim, né? Sim. Assim, se descontrolou, perdeu a cabeça. Perdeu total a cabeça. Landim, vem cá, se o Pedrinho te ligasse, agora, se é que não ligou, e se ligou, dê essa notícia pra gente. Se o Pedrinho te ligasse, falasse, pô, Landim, dá um help aí, dá cara. Uma luz. Me Qual ajuda. Pedrinho? Do Corinthians, Pedrinho, do Cruzeiro, do Vasco? Esse homem aí, Pedrinho é uma ótima pessoa, cara. Assim, apesar de eu não ter convivido tanto com ele e tal, assim,
as informações que eu tenho dele são assim, as melhores possíveis, falando sinceramente. Assim. Nunca conversaram assim? Já tivemos duas oportunidades de conversar e assim muito rapidamente em reuniões lá na CBF. Reuniões assim para sorteio de chave, essas coisas assim e tal. E eu tive lá com ele e tal. Assim, ele estava meio que chegando também, né? Sim. Ele estava tentando... Uma missão difícil a dele. Uma missão ele estava ali na volta ali do problema SAF, de SAF, tudo isso, né? Aquela ação judicial que voltou a administração para a associação desportiva e tudo. Acho que ele está passando por uma série de dificuldades lá. Acho que o Vasco é um clube gigante que tem solução. Eu ia te perguntar isso. Tem solução? Tem. O Vasco é a quinta maior torcida do Brasil, cara. E eu acho que... Mas não é uma solução fácil. É uma solução dolorosa. É uma solução que passa, vamos dizer assim, por corte na carne. Mas acho que é possível... É possível, sim. Olhando de fora, tá, Landim? Porque você não está lá dentro. Então é bem raso, né? Vamos fazer uma análise rasa. Você não está lá dentro. Mas olhando de fora, é um desafio parecido com o do Flamengo lá de 13 que vocês pegaram? Você, Bandeira... Eu acho que hoje ele é um pouco mais complicado. Primeiro, porque... Sem querer menosprezar, o Vasco é um clube, como eu comecei a falar, gigante. Quer dizer, o Flamengo é um clube, nacionalmente falando, ainda maior do que o Vasco. Então, assim, eu acho que as oportunidades que surgem para você buscar receitas no Flamengo, elas são maiores do que as do Vasco. Tem esse ativo maior. E acho que o aspecto de governança lá mais complexo um pouco, fruto de todo esse imbróglio que surgiu de associação e de SAF, e eu particularmente não conheço em detalhes como está, vamos dizer assim, essa discussão judicial de direitos da associação e do investidor que tinha 70% e que aí entraram na justiça para retomar do investidor, alegando que ele não tinha cumprido, vamos dizer assim, ou que não iria cumprir, sei lá, com tudo aquilo que tinha se comprometido e tudo isso, e também aí as dificuldades que surgiram também desse investidor. Então tem todo esse outro lado do imbróglio que eu conheço absolutamente nada. Sim, claro. Zero que eu conheço disso aqui e que pode ser também um problema. Falando pura e simplesmente com uma associação, como se ele fosse 100% uma associação independente. Tem saída? Sempre tem saída para um clube do tamanho do Vasco. Isso passa por uma discussão, de repente, por uma renegociação de dívidas, por uma série de coisas. E certamente passa por um período de dificuldades. A saída... É um remedinho amargo no começo. Quanto mais amargo for o remédio e por mais tempo, maior é a chance do Vasco conseguir sair desse processo. O que é difícil, às vezes, é que o administrador esportivo, o cara que está ali, né, sentado na cadeira, ele é muito pressionado para dar resultado imediato. A torcida não quer ouvir falar disso seguinte: cara, eu estou aqui construindo um negócio bacana, você vai passar por sofrimento durante 5 anos. Sim. E daqui a 5 anos você já vai começar a ver uma luz no fim do túnel. O cara não quer ouvir isso. O cara quer saber, quer ganhar amanhã. Quer ganhar amanhã. E tem essa pressão em cima. E isso é o que faz, vamos dizer assim, é que muitas administrações esportivas a gente vê voo de galinha, né? É um sujeito entrando, estruturando o clube, aí vem um cara, pega, gasta uma fortuna, e aí o clube vai bem por um ano, no segundo ainda
já começa a não pagar ninguém, mas ele ainda vai empurrando com a barriga. No terceiro, aí já no quarto ano está todo mundo quebrado e tal. Tem aquele voo de galinha curto e depois ainda ficou um período enorme de dificuldade, né? A gente vê isso muito no futebol, né, acontecendo. Então, assim, precisaria ter um grupo de pessoas como a gente conseguiu juntá-la no Flamengo, né, com um propósito e com um compromisso, de aguentar a pancada e aconteça o que acontecer, a gente vai botar o clube no caminho correto. Acho que volto a dizer, um pouco mais desafio, porque o Flamengo é maior, número de torcida, mais torcida e tudo isso, e portanto tem um potencial de geração de receita maior, uma vez que você consiga, vamos dizer assim, levantar isso. Mas eu vejo que, assim, é possível que o quinto clube de maior torcida do Brasil não tenha uma solução, assim. E não é bom. O Vasco mal é ruim até para o rubro-negro. Para o Flamengo. É importante ter um Vasco forte uma disputa ali. Boa. Eu ouso dizer que aquele título da Copa do Brasil do Flamengo de 2013, ele é tão importante deu um gás para o ali, Flamengo, cara, porque é o que ele falou, que a torcida quer muito para já. E aí os astros ajudaram também, porque o time não era dos mais fortes, mas... Analisando isso, realmente é difícil entender o Vasco com o tamanho que tem, a torcida que tem, a história que tem, o Corinthians, cheio de problema. Tá cheio todo jogo. É impressionante. Todo jogo. Acho que ali falta os profissionais certos e a torcida entender que tem que dar uma hora, tem que dar uma segurada. Você acha que... A gente falou dos voos de galinha, né? Do cara que bate lá no teto, mas aí não tem uma gestão, não tem um planejamento, não estou dizendo que é o caso. Mas você acha que esse modelo SAF que o Botafogo hoje está passando com o John Textor... Teu parceiro aí, Textor. Teu parceiro. Brother, brother mesmo. É um pouco temerário, assim, porque a torcida... Deu um brilhareco, mas... A torcida do Botafogo... Brilhareco não, um baita brilho, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Importante. Mas assim, agora a torcida já está querendo... acabar com a vida do Ancelotinho lá, do Botafogo. Falar, filho, sai do Botafogo, foi legal, falou português, mas valeu e tal. Não tá dando resultado. Você teme por isso, o Landim? Cara, assim, o que eu acho? Eu acho, sinceramente, que eu tenho até que medir as palavras aqui, mas assim... Meça. Mas assim, eu não consigo... eu tenho uma dificuldade, eu não consigo deixar de ser sincero, entendeu? Por favor. Então, assim... Cara, eu acho o seguinte... Botafogo, mesmo com um grande trabalho, fazendo um grande trabalho administrativo no Botafogo, o Botafogo vai ter sempre uma limitação, para ter uma limitação orçamentária quando comparado com um clube como o Flamengo. O Flamengo, assim, bem administrado e da forma com que a gente está, claramente tem condição de ter um nível de investimento sustentável, que eu digo, um nível de investimento sustentável, superior ao Botafogo. Quer dizer, o que parece, pelo menos, que foi o que aconteceu no Botafogo? O Botafogo tinha uma empresa chamada Eagle, que recebeu dinheiro em cima do Textor, num primeiro momento. Ele foi se alavancando, eu não sei só se com dívida, ou com, como a gente chama de equity, ou se alguém também foi comprando ações junto com ele e botando dívida em cima, mas eu sei que a Eagle foi recebendo uma injeção de recursos e ela foi investindo em vários clubes. E com aquela expectativa de que para você ter esse nível de investimento, para você poder bancar este nível de investimento, é fundamental que você mude o patamar de receitas do clube. O Flamengo fez um pouco disso. O Flamengo foi aumentando o nível de investimento e a gente foi criando um círculo virtuoso. O Flamengo, antes de eu chegar lá, naquele período lá que a gente estava, antes da gente chegar na administração, eu diria que o Flamengo vivia um ciclo vicioso, não era virtuoso. Então o Flamengo não investia, ao não investir não tinha um bom time,
Ao não ter um bom time, o Flamengo não tinha resultado desportivo. Ao não ter bom resultado desportivo, o Flamengo não conseguia amealhar as receitas de marketing que ele deveria, e com isso ele não tinha dinheiro para poder investir e continuava nesse ciclo vicioso. A gente tentou quebrar esse ciclo, acreditando que a gente ia fazer um investimento e a gente precisava, era fundamental que a gente tivesse tido sucesso em 2019. Porque se a gente não tivesse tido sucesso em 2019, a gente não ia ter dinheiro para repagar esses jogadores e provavelmente a gente ia ter que vender esses jogadores. Mas aí a gente não só teve sucesso, como teve muito sucesso. E aí a gente teve mais recursos para continuar a investir e crescer, suportado por uma torcida enorme e por uma capacidade de geração de receita que a gente foi aproveitando com a estruturação dos processos de marketing, buscando novas receitas dentro do clube. O problema que eu vejo para o Botafogo é que ele foi ter um nível de investimentos equivalente ou até maior do que o Flamengo nos últimos anos, sem ter condição de ter a mesma receita que o Flamengo. Então ele não tem como pagar isto. Essa base. Então no momento em que o recurso deixa de entrar, porque você vai investindo o recurso em cima e você vai investindo desse recurso que você vai investindo, você vai aportando dentro dos clubes. Só que não é sustentável. O Botafogo ele não conseguiu aumentar as receitas recorrentes dele ao ponto de torná-las sustentáveis para o nível de investimento que ele tem. Enfim, porque quando parou de entrar aqui... Esse é o problema. É isso. Então é o seguinte, você consegue fazer isso por um tempo, só que aí daqui a pouco você não tem dinheiro mais para poder pagar as suas contas, aí vai tomar transferban, aí você tem que pegar e vender jogador para um lado, vender jogador para o outro, e tal, porque você não consegue sustentar. Sustentar, é isso. Então, assim, existe uma realidade, essa percepção que eu tenho, estou sendo aqui o mais coração aberto e franco possível, tá certo? Acho que existe uma realidade do Botafogo que hoje, na minha percepção, ela é incompatível com o nível de investimento que o Botafogo teve nos últimos anos. Tá vendo? Eu gosto do Landim que eu consegui entender. Deu entendeu? aula. Eu não estudei economia, mas eu entendi o desenho aqui. Conta corrente, né, Gilberto? Coisa linda. Obrigado mais uma vez, Landim, por falar de forma tão transparente, respeitosa. E aí, curtiu esse corte aqui do Fute-Papo? Então chega junto no like, ativa o sininho e não esquece de se inscrever no canal. Bora!